O meu nome... Bom dia, o meu nome é Joana Ramos e sou psicometricista do CAIDI e hoje venho-vos falar sobre um projeto que é o Programa de Estimulação Psicomotora Infantil. Vamos agora dar início à apresentação. Como vos disse há pouco, o ProEPI é então um programa de estimulação psicomotora infantil desenvolvido no CAIDI, que tem aqui 2 artigos envolvidos. E vou passar aqui a apresentação da primeira vez que aplicámos este programa. Porquê é que nós o aplicamos? Trabalhando em contexto escolar e tendo aqui uma equipa multidisciplinar, acabamos por nos deparar com muitas crianças. E além de sabermos aqui que tem havido mudanças no estilo de vida das nossas crianças, que fazem com que haja uma diminuição da atividade física diária e também uma redução aqui da autonomia das crianças, e o tempo em frente à tela dos ecrãs faz com que as crianças tenham aqui cada vez menos experiências motoras. E conseguimos deparar-nos no contexto que cada vez mais temos essas limitações com maior impacto após a pandemia. E foi aí que decidimos então aplicar aqui um programa estruturado que nos ajudasse a estimular as nossas crianças, uma vez que elas acabaram por ter as suas reduções cada vez mais reduzidas, a explorar ainda menos os espaços e em períodos críticos do desenvolvimento, porque aqui o programa foi aplicado em crianças pré-escolares. E fizemos um estudo antecipado e conseguimos perceber que, como estavam em períodos críticos do desenvolvimento, acabavam por ser estas crianças que tinham aqui mais limitações e um desenvolvimento mais condicionado em termos motores, por estarem aqui numa época de pandemia e de confinamentos. E estas mudanças não tiveram só impacto em termos motores e cognitivos, mas também aqui ao nível da saúde mental das crianças, tendo aqui alterações ao nível da ansiedade, do stress, da irritabilidade, da desatenção e da desregulação emocional, que foram avaliadas através da nossa escala pelos domínios da comunicação, interação social e das funções executivas. E nós, também como as nossas crianças, somos seres sociais e precisamos da interação dos outros para nos nutrirmos e desenvolvermos aqui em termos sociais. E agora queria falar aqui um pouco da parte dos confinamentos e do impacto que tiveram em termos psicomotores. Houve aqui uma exposição prolongada a ambientes de confinamento que geraram desequilíbrios, tanto a nível tónico como postural, que levaram a condições de desconforto e alterações no bem-estar emocional. E além aqui dos domínios tónicos e posturais, estas alterações tiveram impactos negativos em todos os fatores psicomotores. E além das aquisições motoras, tivemos também aqui a influência das funções executivas, porque estamos aqui mais uma vez a falar em crianças de idades mais baixas e estudos comprovam que a pandemia teve alterações em termos motores em crianças de idade mais baixa e também ao nível das suas funções executivas, nomeadamente ao nível da memória de trabalho, quando pedimos às crianças para reconhecerem uma situação, ao nível do planeamento e do raciocínio, quando as crianças têm que escolher os movimentos para concretizar uma determinada tarefa, também ao nível do controle inibitório, quando elas têm que modificar uma ação já planeada por elas anteriormente, e ao nível da resolução de problemas, com a procura de novas soluções para uma determinada situação com que se deparam. Passando agora aqui mesmo ao ProEPI em si e à metodologia do nosso estudo. Participaram 23 crianças na primeira aplicação do programa, sendo 11 do género feminino e 12 do género masculino, na escola Jardim João de Deus, da Zona Oeste. No pré-teste tinham entre 3 e 4 anos e no pós-teste entre 4 e 5 anos. Relativamente à checklist utilizada, esta foi uma checklist criada internamente por nós, a equipa multidisciplinar, baseada nos 7 fatores psicomotores. Nesta escala, tínhamos a cotação de 1 a 3, 1 quando a criança não realizava a tarefa, 2 quando realizava com dificuldade e necessitava de ajuda física, e 3 quando ela não conseguia realizar ou realizava com muitas dificuldades. Nesta escala, tínhamos 41 itens, que estavam divididos em 9 domínios. Tínhamos a postura, a locomoção, o equilíbrio, a lateralidade e noção do corpo, o domínio da motricidade global e da motricidade fina, e além destes domínios psicomotores, acrescentámos também as capacidades visuais,
a interação social, as funções executivas e a comunicação. As avaliações foram realizadas em contexto de ginásio, sempre pelo mesmo avaliador, em 3 sessões de 60 minutos, portanto, era 1 hora a sessão de avaliação. E estava conduzida e organizada para médio grupo, cerca de 12 crianças, 11 a 12 crianças na avaliação, em 3 momentos distintos. Relativamente ao projeto em si, a duração era também de 1 hora das sessões, em contexto de ginásio, com uma frequência semanal, e foi organizado 19 sessões, portanto aqui o programa teve a duração de 19 semanas, organizado em 5 momentos. Primeiro havia sempre uma conversa inicial, depois um momento de ativação geral, depois atividades de desenvolvimento, no final um retorno à calma e uma conversa. As sessões eram de ginásio e o grupo usufruiu também de fichas de trabalho em sala de aula com a educadora. Passando aqui à apresentação de uma sessão tipo, havia então aqui uma conversa onde estimulávamos a memória e o diálogo. Na ativação geral promovíamos aqui a parte cardiorrespiratória e a motricidade global. No desenvolvimento íamos variando de acordo com os fatores psicomotores. Podíamos estimular o equilíbrio, a lateralidade, a noção do corpo, estruturação espaço-temporal e a praxia global ou praxia fina. No retorno à calma, promovíamos aqui então a diminuição do ritmo cardiorrespiratório, o acesso à passividade, trabalhávamos aqui também a área da tonicidade e a consciencialização corporal. Na conversa final, estimulávamos mais aqui uma vez o diálogo, a memória também, porque fazíamos aqui uma busca por tudo o que foi trabalhado ao longo da sessão, daquilo que se recordavam, pela ordem com que usufruíram das tarefas, e estimulávamos também aqui a partilha de emoções, dado que perguntávamos sempre o que é que tinham mais gostado de fazer na sessão. Todas as sessões tinham ou um material condutor que acompanhava toda a dinamização das atividades, ou então um tema. Neste caso, esta é a primeira sessão do programa, que o tema era os transportes, portanto, toda a sessão envolvia aqui o tema dos transportes. Tínhamos inicialmente, então, como já tinha dito, a conversa, e depois era partilhado, então, o tema com o grupo e questionava-se sempre também que tipos de transporte é que conhecem e íamos tentando perceber aquilo que eles também nos iam dando a nós e conduzi-los também para perceberem, no fundo, o que é que iria ser a sessão e que tipo de transportes iriam ser trabalhados e dinamizados. A primeira tarefa era o jogo, então, do semáforo, que era, então, aqui um jogo de ativação cardiorrespiratória, em que eram apresentados inicialmente 3 cartões às crianças, como se fossem o semáforo. Quando o cartão estava verde, tinham que correr. Quando o cartão era amarelo, tinham que andar devagar, como os carros andam com cuidado. E quando está vermelho, têm que ficar parados. E então, aqui, além da parte da motricidade global, também trabalhamos aqui a parte da estruturação espaço-temporal, com a questão aqui dos ritmos, andar devagar, correr, parar, e aqui no parar tínhamos também aqui o controle inibitório envolvido. Depois, havia aqui outras atividades, como o comboio, onde as crianças tinham que colocar-se em comboio, tinham que ter o cuidado de não se separar uns dos outros, e tínhamos aqui uma música, quando a música tocava, tinham todos que andar em comboio, quando a música parava, tinham que ficar em posição de estátua. E aqui, mais uma vez, também o controle inibitório e trabalhar aqui as funções executivas com as nossas crianças mais pequeninas. Depois tínhamos aqui uma tarefa, um circuito associado a transportes, que envolviam aqui outras áreas, e depois um retorno à calma, onde as crianças tinham aqui um momento para ficar mais descontraídos e mais calmos antes também de os levarmos para a sala de aula. Tenho aqui alguns exemplos de fotos das sessões e fichas de trabalho que fomos recolhendo. As 19 sessões foram então fotografadas e têm também vídeos, e todas têm fichas de trabalho associadas ao tema da sessão. Por exemplo, aqui temos a sessão dos animais, em que vemos aqui crianças que estão com os braços levantados a imitar borboletas. Aqui nos colchões elas estavam a fazer uma atividade em que tinham que ter cuidado com as serpentes que tinham no tapete e tinham que se desviar. E então aqui esta foi a ficha de trabalho proposta, e aqui temos aquilo que foi desenvolvido e
Neste caso tinham sempre duas e podiam escolher qual era o animal que preferiam pintar, e estas sessões foram com a educadora, que havia sempre aqui, para nós era importante este projeto não parecer uma AEC, e haver aqui um trabalho com a comunidade escolar e mais próximo com a educadora, que ia também partilhando e ia fazendo então aqui este complemento às sessões com as fichas de trabalho. E estes vídeos e fotografias foram também partilhados com os pais, e no final as fichas de trabalho foram todas entregues, e haver aqui no fundo esta relação entre a terapia, a sessão, a escola e a família. Aqui temos a sessão, por exemplo, do mar, em que as crianças tiveram a fazer grafismos de um animal marinho, tinham aqui uma atividade em que tinham as peças de puzzle espalhadas e tinham que fugir de um tubarão, e quando a música parava tinham que ir na direção das peças. Aqui com o paraquedas estavam a imaginar que eram peixinhos no mar enquanto sentiam a brisa e as ondas do mar, o paraquedas neste caso, por cima deles. Aqui foi a ficha de trabalho, em que tinham que recortar os números, depois tinham que fazer a contagem de quantos peixinhos de cada é que havia e colocar no local certo. E temos aqui então aquilo que fizeram com a educadora, e aqui alguns a conseguir fazer muito bem a contagem, outras a colocar o número ainda em espelho, que nesta idade é totalmente normal, e trabalharmos aqui, pronto, a competência do recorte também bastante importante. Aqui temos um outro exemplo, que era a ação com o tema Histórias de Encantar, em que estão aqui a fazer o colar da princesa, tinham o dragão, tinham também o rei manda, tinham uma feiticeira, uma bruxa que lhes pedia para se transformarem ou num determinado animal, ou num móvel, que implicava que esses que se tinham transformado em móvel tivessem ficado parados. Aqui temos a ficha de trabalho e aqui o que fizeram com a educadora. Depois temos aqui a sessão da quinta, dos animais da quinta. Neste caso, com o contexto escolar, estavam com muitas atividades pendentes. Nós até fizemos a sessão a ficha de trabalho na sessão, e aqui podemos ver que estão com pinças a apanhar pompons para colar no local correto. Temos aqui um menino a transportar um ovo. E aqui, então, a ficha de trabalho, que neste caso foi em contexto de sessão a pedido da educadora, e aqui o que eles fizeram. Depois temos aqui a sessão com o tema Um Dia no Circo, em que a atividade de relaxamento tinham que moldar plasticina e fazer cobras para que conseguissem prender o leão na jaula. Tinham que ir a um circuito de circo em que tinham que andar em cima da corda bamba, tinham que fazer malabarismo, e temos aqui também uma atividade de memória em que com os pratos de plástico tinham que tentar encontrar o par. Esta foi então a ficha de trabalho, aqui mais associada a simetrias, e vai aumentando o grau de complexidade. Depois aqui a educadora pode escolher qual a simetria que prefere de acordo com aquilo que é a competência que a criança tem para esta tarefa. Isto foi aquilo que fizeram, e passando agora aos resultados. Portanto, aqui há alguns exemplos, mas todo este material existe, está disponível eventualmente depois para aquisição. Passando aqui aos resultados do programa, aqui as áreas mais baixas eram então a parte da postura e de locomoção, o equilíbrio, a motricidade global e as funções executivas. Aqui indo muito de encontro àquilo que eram os estudos que nos diziam que realmente as crianças estavam mais afetadas em termos das competências motoras e das funções executivas. Houve diferenças significativas entre o primeiro e o terceiro momento de avaliação em todas as áreas, à exceção da interação social, sendo que esta já era um domínio que estava muito perto do limite máximo da escala. Agora passando aqui à parte da análise de eficácia, que então é o segundo estudo realizado, portanto a segunda aplicação deste programa, que também está em artigo científico, que entretanto será publicado. O que é que nós mudámos em relação aqui à primeira aplicação do programa? Fizemos um reajuste no protocolo, o número de momentos de avaliação. No primeiro tínhamos tido 3 momentos, depois optámos por ter só 2 momentos de avaliação. O número de sessões dadas, na primeira aplicação demos 19 sessões e aqui demos só 13. E houve a existência do grupo do controle, realmente para nós conseguirmos estudar a eficácia do programa, não só
os resultados já eram bons, mas quisemos ter a certeza que realmente advinham também do programa em si e não só do desenvolvimento esperado pelas crianças, daquilo que é o que a escola oferece em termos de atividades e o próprio desenvolvimento e experiências que cada um tem no contexto familiar. Passando aqui então ao número de participantes. Neste caso já tínhamos 42 crianças, 21 do género feminino e 22 do género masculino, do Jardim Escola João de Deus da Zona Centro e da Zona Oeste. No pré-teste, mais uma vez, tínhamos crianças entre os 3 e os 4 anos e no pós-teste entre 4 e 5 anos. O grupo experimental, então, era constituído por uma amostra de 20 crianças que participaram ativamente nas sessões do programa e tinham também fichas de trabalho como no ano anterior. Já o grupo de controle era constituído por 22 crianças e limitou-se apenas a realizar fichas de trabalho. Portanto, toda esta parte das sessões em contexto de ginásio não receberam esse estímulo motor. Relativamente aqui, então, aos resultados do programa, temos então aqui, focando aqui só no pré-teste, os grupos partiram de valores muito semelhantes, à exceção da lateralidade e da motricidade global, onde o grupo experimental já era melhor. Passando aqui ao pós-teste, o grupo experimental apresentou melhorias significativas em todos os domínios, à exceção da lateralidade, que mais uma vez apresentava-se perto do limite máximo da escala. O grupo de controle apenas apresentou melhorias significativas na noção do corpo e na motricidade fina, áreas essas trabalhadas nas fichas que foram desenvolvidas com eles. Passando aqui a apresentar o modelo de regressão linear, ele foi construído e fomos calcular os resultados do pós-teste em função da idade, do pré-teste e do grupo. E este modelo justifica 91% da variação no pós-teste, como indicado pelo modelo R2 ajustado de 0,91. A variabilidade da idade não teve grande expressão, e o facto de pertencerem ao grupo experimental e de controle foi o que teve mais impacto no pós-teste. Em resultado aqui também deste programa, mas não os resultados em si, mas sim resultados físicos daquilo que foi desenvolvido pelo projeto. Para que as sessões fossem realizadas e a avaliação, foi enviado um consentimento informado aos encarregados de educação. Foi criada então uma checklist de avaliação psicomotora, que já vos falei. Além de tudo, tinha um guia de cotações da checklist, importante quando temos aqui um grupo experimental e um grupo de controle, onde temos 2 avaliadores em locais diferentes do país a fazer a avaliação, para que no fundo haja aqui uma observação mais formal possível e que estejamos ambos a cotar da mesma maneira, com os mesmos critérios, com o mesmo nível de exigência, tanto que as sessões também de avaliação foram gravadas, para que depois pudesse haver aqui esta partilha e discussão de avaliadores. Houve também uma grelha de observação global, um diário de bordo, um Excel de presenças, as fichas de trabalho entregues à educadora, um material de apoio à sessão. Houve também relatórios de informação trimestral global do grupo, portanto era feita uma nota, uma informação acerca do desempenho do grupo, áreas fortes, áreas que foram trabalhadas e partilhado com os pais, e no final da intervenção foi realizado um relatório de desempenho individual no final do ano letivo para cada criança. Portanto, todos os pais receberam um relatório onde tinha a informação do grupo e também continha a informação individual do seu filho, onde constava também aqui os resultados dos vários momentos de avaliação e partilhado também aquilo que seriam possíveis atividades a realizar para estimular as áreas que estavam a necessitar. Foi também entregue um manual de atividades de verão aos pais para complementar as fichas de trabalho, para que eles pudessem continuar a desenvolver estas questões com os seus filhos durante o verão. E também existe um manual do projeto que contempla então todas as instruções, a avaliação, o protocolo todo, o guia de cotações e também todas as instruções, atividades também, as fichas de trabalho aqui implementadas no programa. Passando aqui então às conclusões.
No primeiro estudo foi então, no fundo foi aqui feita a parte do estudo, passa a redundância, do impacto do confinamento na saúde mental e no desenvolvimento motor, e houve diferenças significativas nas áreas motoras e nas áreas mais sensíveis à saúde mental, nomeadamente a comunicação e as funções executivas. A área de interação social não teve então diferenças significativas, como disse há pouco, uma vez que também estava perto do limite superior da escala. No segundo estudo, averiguámos então a importância da exploração corporal a longo termo nas crianças. A existência do grupo de controle permitiu validar a eficácia do programa. No grupo experimental, detectaram-se diferenças significativas em todos os domínios, à exceção da lateralidade. E o ProEpi mostrou-se assim, então, globalmente eficaz, mesmo quando os participantes partiram de um ponto de vantagem. Em relação aqui ao pré-teste, no fundo, a avaliação feita veio aqui validar os estudos e a investigação da importância, então, das áreas do equilíbrio, noção do corpo e da motricidade global, que podem estar aqui associados à diminuição da atividade física e restrição dos espaços. Portanto, ao avaliarmos e percebermos realmente estas, tanto no grupo de controle, como no grupo de experimental, como na primeira aplicação do programa, realmente estas eram as áreas mais afetadas. E, no fundo, as nossas crianças acabam por ter aqui estas áreas do desenvolvimento muito aquém do esperado pelas limitações que tiveram pós-pandemia e não só. Acaba por ser também a mudança do estilo de vida, o facto de passarem muito tempo em frente aos ecrãs, acabarem por viver também em espaços com menos possibilidade de brincadeiras ao ar livre e de maior exploração de determinados materiais. O facto de viverem em apartamentos acaba por condicionar muito esta exploração motora. E vem aqui então comprovar realmente aquilo que a investigação já nos diz em relação aqui às consequências no desenvolvimento motor das crianças, de tudo isto, tanto da mudança de estilo de vida como da pandemia. No pós-teste, o ProEpi proporcionou então aqui uma importante vantagem no desenvolvimento das crianças no grupo experimental, ultrapassando as expectativas da evolução decorrentes unicamente aqui da maturação biológica, que foi o que nós pretendíamos averiguar ao fazer uma segunda implementação do programa com um grupo de controle, perceber realmente que aquele desenvolvimento que tiveram não se deveu apenas àquilo que foi proporcionado e ao facto de estarmos a sair de uma pandemia e de terem tido maior liberdade motora, mas também de facto de programas estruturados, psicomotores e de atividade física ajudarem realmente aqui neste desenvolvimento das competências. O grupo de controle ativo também mostrou progressos, evidenciando o potencial também das atividades pedagógicas nos domínios psicomotores, da noção do corpo e da motricidade global. Em termos de limitações de estudo, temos então aqui um instrumento de avaliação não estar standardizado para a população portuguesa e o tamanho reduzido da amostra que não nos permite generalizar os resultados. Mas apesar destas limitações, o ProEpi mostrou-se então aqui globalmente eficaz, como disse há pouco, uma vez que os participantes que partiram de um ponto de vantagem conseguiram também melhorar ainda estas habilidades, dando-nos aqui evidência que elas podem ser na mesma potencializadas através do programa. As conclusões deste estudo reforçam então a relevância aqui das intervenções psicomotoras nas nossas crianças e programas como este podem ter estratégias eficazes para otimizar o desenvolvimento da faixa etária estudada. Aqui estão, no fundo, aqui as referências, porque há aqui muito estudo por detrás de tudo isto, e aqui temos mais algumas fotografias do nosso programa, e agradeço a oportunidade e a vossa atenção.